Ô, Cláudio Rezende. Sim. Quem tá tendo que tomar muito pra aguentar é o torcedor do Galo, né? Tá. O treino não tá bom não, Cláudio Rezende. Não tá bom não, né, João? O que está acontecendo no Atlético, Cláudio? João, o desempenho do time caiu, isso é claro, né? Todo mundo sabe no clube. Agora, o Atlético, eu tô vendo mais mobilização dos jogadores dos jogos de Copa. Não jogou bem na Copa Libertadores, é verdade, mas eu senti um time mais interessado do que nos jogos, por exemplo, contra Cuiabá e contra o Fluminense. Agora é mais um jogo de Copa, mas vai ter que melhorar o desempenho também, porque contra o São Lourenço o Galo flertou pelo menos com a possibilidade de pênaltis, né? Conseguiu fazer um gol ali na bola parada. E agora, João, a ideia no Atlético não adianta ficar muito nesse momento cobrando demais, né? O Atlético, a diretoria entende que é um momento de apoiar, de mobilizar. Foi o que a gente já falava no bastidores ontem. Tanto que hoje teve o treino pela manhã e a presença do Sérgio Coelho e do Renato Salvador na cidade do Galo. Um dos 4 R's, né? O Renato Salvador, e o presidente que é o elo, né? Da cúpula do Atlético, dos donos da SAF, com a comissão técnica. Então, conversaram com o Milito? Lógico que conversaram, né? E estão tentando fazer com que o treinador do Atlético também, nesse momento, aquilo que a gente conversava ontem, o Ale já vinha falando no jogo. O momento não é bom, simplifica, né? Não fica tentando muitas coisas diferentes. É o sentimento que eu vi na cúpula do Atlético para simplificar, João. Nesse momento, lógico, o treinador é quem escala o time, o treinador tem a sua ideia de jogo, lógico, você não pode interferir nisso, mas dá um toque no treinador, né? Aqui, agora é um jogo decisivo, podemos dizer um tudo ou nada na Copa do Brasil, quem sabe, né? Faz um arrozinho com feijão bem feito lá em São Paulo e traz um bom resultado, né, João? Primeiro eu queria elogiar o Sérgio Coelho, porque em todos esses momentos que o Atlético passa por dificuldade, quero lembrar, por exemplo, quando teve aquele arranca-rabo lá do Cuca com o Hulk. O Sérgio Coelho tá sempre lá. Ele nunca se omite, ele sempre coloca a cara, ele vai, ele participa, ele apoia. Eu não sei o tanto que isso resolve ou não resolve, mas essa é a obrigação de um presidente do clube, de quem tá ali liderando, e ele cumpre a obrigação dele, ponto. Então, primeiro esse elogio ao Sérgio Coelho por essa disponibilidade de buscar sempre estar presente, colaborar com o clube nos momentos de dificuldade. E o segundo ponto, Ale, talvez esteja na hora do coletivo do Atlético assumir a responsabilidade. Jogadores, técnico, diretoria de futebol, é hora da turma toda se juntar ali e falar, pessoal, precisamos dar um retorno, precisamos dar uma resposta, porque nós não estamos cumprindo o nosso papel. O Atlético paga em dia, o Atlético tem estrutura, o Atlético viaja em voo fretado, o Atlético tem uma das maiores folhas de pagamentos do país, o Atlético investiu em contratação. E aí, meu amigo, do campo para dentro, o departamento de futebol do Atlético não está entregando. E quando eu falo departamento de futebol, eu não estou falando especificamente do diretor de futebol, mas estou falando de todo o conjunto que envolve o futebol do Atlético. Diretoria de futebol, técnico, jogadores, toda a estrutura de futebol do Atlético está muito aquém daquilo que se espera dela, pelas condições que todos eles têm de trabalho. Então essa turma tem que dar um retorno. E eu até sugeri, viu, João, não sei se isso já aconteceu em algum momento, mas acho que esse é o momento decisivo da temporada, porque são jogos importantes de mata-mata, né? Inclusive da Copa do Brasil, evidentemente que o Atlético tem condição total de ganhar mais uma vez, mas até agora pegou 2 times que são da Série B do Campeonato Brasileiro. Então o São Paulo agora é um adversário que olha nos olhos, né, do Galo, e que evidentemente é um adversário muito mais complicado. Então eu sugeri que até os próprios atletas ou as lideranças, João, tenham uma conversa amistosa com a comissão técnica, porque por mais que o Vitor chegue para conversar com o Milito, ou até o presidente, que como você disse, está sempre ali olhando, cuidando, vigiando, conversando, são os atletas que sentem o desconforto ou não. São os atletas que sabem como eles podem render mais. Os atletas ali em conjunto sabem como pode funcionar melhor o coletivo. Porque agora, inclusive, estou colocando a torcida nessa também, João, que tem feito a sua parte, sim,
contra o Fluminense, inclusive no Mineirão, foi uma das piores partidas do Atlético nos últimos tempos, e a torcida ficou cantando, né, Claudião? Ficou. Até o final do jogo. Então eu acho que o papel da torcida do Atlético foi muito bonito. Muito bonito. A torcida do Atlético abraçou o time. Olha, faltou futebol, faltou time, mas torcida não faltou, não. E é uma exceção, porque o que a gente vê, né, depois de uma sequência, por exemplo, 4 jogos sem vencer no Brasileiro, é a torcida xingando todo mundo e tal, e a torcida ficou cantando até o final, mas eu acho que é a hora de todo mundo se unir e tentar melhorar, né? Então, eu acho que de repente uma conversa de algumas lideranças ou do grupo com o próprio treinador, eu acho que é possível, é viável, até porque o Cláudio, que conhece mais ali o comportamento do técnico argentino, é um cara sempre educado, é um cara solícito, é um cara que ouve, nem sempre ele faz, mas ele ouve. Então acho que é hora de unir forças para justamente você chegar com mais confiança, mais estruturado, maior para esse confronto contra o São Paulo. Ô Cláudio, você vê indícios de mudança no Atlético em alguma coisa? Ou mudança do Milito no jeito de jogar, ou mudança dos jogadores, ou mudança da diretoria para com o Milito? O caminho que tá não tá legal. Aonde que o Galo vai mexer para arrumar a casa? Eu acredito que o Milito, ele pode fazer alguns ajustes no time, eu não creio que ele vai sair da ideia dele, né? Ele deixou claro na entrevista. Agora, pode ser que ele faça alguns ajustes no time. Por exemplo, ele não vai jogar contra o São Paulo com a linha de defesa alta como tá jogando, né, Ale? Muito desprevenido. Então, assim, no clássico, ele fez um clássico mais precavido. E a gente saiu elogiando o Atlético, né, no clássico. Se tivesse tido um vencedor ali, foi um jogo 0-0, mas o Atlético, naquele momento, soube administrar, soube marcar bem o Cruzeiro, né, que vinha no momento melhor. Eu acredito que ele vai tentar algo parecido nesse jogo, um time do Atlético mais precavido do que vem jogando aí, né, nos últimos jogos. A gente vê quase toda hora, João, mano a mano, né? O primeiro gol do Fluminense foi mano a mano, com um erro de passe do Atlético e a linha, né, o defensor ficando no mano a mano com o atacante. Aí é difícil, né? Ainda mais o Batalha, que não é um zagueiro, né? Então fica difícil. Pode ser que, quem sabe, o Milito tenha pensado, talvez, olha, não vou improvisar mais lateral, né? Eu acho que isso pode ser. Você sabe o que mais me assustou na coletiva do Milito? O Milito falou pelo menos 10 vezes o termo: estamos enfrentando uma crise esportiva. Isso. Esportiva. Só que em nenhuma vez ele admitiu que essa crise passa pelas escolhas equivocadas dele. Porque vários colegas nossos, de vários veículos, né, bons jornalistas de outras casas, e o nosso ótimo Cláudio, que está aqui, que também estava na coletiva, todos vocês, Cláudio, insistentemente perguntaram para ele sobre os erros, sobre os equívocos de gestão de elenco dele, de como ele está escolhendo mal o esquema tático. Teve uma hora que ele até ironizou: no 3-5-2, 4-4-2, eu conheço todos os esquemas, né? Ele até ironizou isso na pergunta de um colega nosso. Não me parece, e isso é o que mais me preocupa, que o Milito enxergue que a crise desportiva do Atlético, como ele disse, passa por ele, pelas escolhas equivocadas dele, pelos erros de formação, de posicionamento, de distribuição do time. São escolhas dele, pelo jeito que ele está escalando o time. Me parece que ele está muito mais com o sentimento seguinte: olha, eu estou escalando tudo certo, eu estou botando o time com o posicionamento adequado, eu estou botando o jogador certo na posição certa, e eles é que não estão jogando. Eu não estou conseguindo ver isso. Eu acho que o problema do Atlético passa decisivamente pelas opções e escolhas do Milito, e ele está com uma dificuldade de enxergar isso, na minha avaliação. Posso estar sendo injusto com ele, mas eu não consegui perceber o Milito fazendo a conexão de, nós temos um problema técnico, e esse problema técnico tem ligação com as minhas escolhas. Nós temos um problema técnico, mas isso não tem nada comigo, eu não tenho nada com isso. Ele em nenhum momento ele chama pra ele algum tipo de responsabilidade. E pior, quando ele é diretamente apontado sobre isso, ele nega a aceitar. Ou se não foge da resposta com essa palavra que ele mais falou, com a frase lá do
da crise técnica. Mas eu vou te falar, João, que de todas as entrevistas, e normalmente, na grande maioria das vezes, são boas entrevistas coletivas do Milito, ele fala bem de futebol. Eu nunca vi ele tão abalado, tão com o farol baixo assim, né, Claudinho? Você que convive ali. Bem farol baixo. Bem diferente até das outras. Bem diferente, não querendo explicar, né? Não quis explicar o jogo, nada, não explicou nada de ideia, porque ele tinha coisa pra explicar, né? Ali ele começou com o Lianco na esquerda. Depois ele trouxe o Lianco pra direita e colocou o Rubens, que nunca tinha jogado na esquerda. De zagueiro ali, né? Função de zagueiro. Então ele mexeu muito no time. O próprio Saravia fazendo quase um ponta direita. Aí ele até falou que no clássico ele chegou a fazer, mas ele fez no final do jogo. Chegaram a perguntar pra ele da opção, né? Do Cadu e do ele Vargas. Falou que não, queria só vê-los. Não explicou o motivo. O Daverson foi contratado de urgência, de última hora, pra substituir o Hulk. O Daverson não joga na quarta-feira pela Copa do Brasil. E aí o Davidson é reserva do Cadu. Quer dizer, umas coisas que não tem muito sentido. O Batalha, por exemplo, foi uma outra pergunta que fizeram para ele e ele fugiu. Será que ele não percebeu que a abordagem de marcação do Batalha, a abordagem individual de marcação dentro da área, o Batalha tem dificuldade e é natural, porque o cara jogou 30 anos como volante, onde se o adversário passasse por ele, João, tinha mais um. E ele dava uma saraivada, dava um pontapé no cara e acabou para a jogada. Dentro da área não pode. Dentro da área não pode. E os dois gols foram assim, como outros gols também. Então, assim, por que ele gosta tanto assim, que a gente, de repente, tem alguma coisa dentro do Fausto Vera, que a gente pode descobrir também, uma bondade no coração, alguma coisa, porque o futebol, só ele vê o futebol no Fausto Vera. Por exemplo, ele pediu o Fausto Vera, o que eu chamo carinhosamente de filhão. O Batalha é pelo menos umas 4 vezes melhor do que o Fausto Vera e tá enterrado lá na... Então ele tinha um montão de coisa pra falar. Não falou, João, você tem razão. E é preocupante, mas eu acho que ele pode ter sentido isso, porque ele tava bem diferente na coletiva. Eu senti um Milito derrotado na coletiva. Derrotado. A questão do ânimo, do entusiasmo, olha, foi muito mais do que a derrota para o Fluminense. Foi. Eu acho que ali... E eu conversei com pessoas dizendo que no vestiário também, viu, João? Ele tava igual no vestiário e a turma sentiu isso também. O treinador mais pra baixo, farol baixo no vestiário, e ele foi pra coletiva depois conversar com os atletas, mas assim, tava muito quieto, muito calado. Eu lembrei de um termo que o nosso querido Roberto Abras sempre usava: a barra pesou. A barra pesou. A barra pesou pro Milito. Pesou. E talvez ele tenha pensado isso, João, e eu vou ter que mudar, mas aí fica aquela coisa, eu vou ter que mudar, mas a minha convicção, sabe quando o cara não quer mudar de convicção, mas se ele não mudar, as coisas não vão andar, porque ele já começou a ver que me parece que o Atlético chegou num limite, né? Nesse estilo de jogo do Milito. Ele vai ter que se reinventar. Eu acho que a única chance de uma permanência dele a médio e longo prazo, João, o Atlético vai ter que se reinventar. O Atlético atual, esse que tá jogando com esse aí dos últimos jogos, ele vai ter que fazer algo novo. Ô, Claudião, e não é garantia que as coisas vão acontecer. Por quê? Eu vou falar isso aqui. O São Paulo, do Zubeldia, ou até o Mano, que chegou outro dia no Fluminense, né? Eu nem sou um fã do Mano Menezes como treinador. Você percebe que ele tem um estilo de jogo, tem um time titular. Pode ser que ele coloque de novo, mais uma vez, um time diferente para jogar contra o São Paulo. Talvez um time com uma formação mais simples. O Cláudio também colocaria o Batalha de volante. Sim. 2 zagueiros, 2 laterais, 3 volantes. Então você faz com o Batalha, faz o Otávio e libera um pouquinho mais o Alan Franco, com Scarpa, Paulinho e Hulk, com liberdade lá na frente. Eu acho que é um time que você consegue ter algum equilíbrio. Mas esse time, João, deveria ter sido treinado, condicionado há muito tempo, porque nós estamos da metade pro fim da temporada. Da metade pro fim, e ele chegou no Campeonato Mineiro. Então não é garantia, mas você pode ter um time minimamente equilibrado. Então, tomara que isso aconteça. E o Galo vai enfrentar o São Paulo. A gente até vai ter mesa redonda daqui a pouco, viu, João? Já fica o convite pro pessoal aí. Mesa redonda do Atlético. A gente preparou uma arte. O São Paulo, nos últimos 10 jogos no Morumbi, o São Paulo ganhou 9 e empatou 1. Então, assim, o Galo vai pegar uma pedreira. Inclusive tá aí a arte, ó. A gente já até antecipa ela. 9 jogos, 1 empate, nenhuma derrota. O São Paulo invicto no Morumbi, tem mais de 93% de aproveitamento, fez 18 gols nesses 10 jogos, sofreu só 5 e tem quase 60% de posse de bola. Aí, Ale, então o Galo vai enfrentar um São Paulo que tá muito bem no Morumbi, vai estar lotado o estádio, né? Vai estar com a atmosfera a favor.
E aí tem esse Lucas aí que tá jogando bola, é um absurdo, né? O mata-mata muitas vezes muda tudo. Tudo. O jogo do Atlético contra o São Paulo pode não ter nada a ver com o jogo contra o Fluminense. O cara motiva, o cara cresce. Vamos pegar aqui, recente. O que teve a ver o jogo do Galo, que classificou na Copa Libertadores, com o jogo contra o Fluminense? A entrega do jogador, pelo menos, a disposição, claro, a vontade. O jogo do Cruzeiro contra o Boca, tanto que o Cruzeiro lutou no jogo até a bola final, até o último pênalti. O jogo do Cruzeiro contra o Internacional. 2 jogos completamente distintos. Eu já vi grandes times de campeonato de pontos corridos serem um desastre no mata-mata e o contrário. O time ter força, espírito de mata-mata e não conseguir performar na regularidade dos pontos corridos. Agora, seja para mata-mata, seja para pontos corridos, o Milito precisa parar de inventar, parar de querer ser professor Pardal e fazer uma coisa que é a básica do futebol, é o beabá do futebol, Milito. Time desarrumado se arruma pela defesa. Primeiro você trabalha para não perder. Arruma a casinha, arruma a defesa. Lateral jogando de lateral, zagueiro jogando de zagueiro, volante jogando de volante, goleiro jogando de goleiro. Né? Porque daqui é só o que falta, né? Daqui a pouquinho. Não duvido. O goleiro tá de centroavante. Bota o time pra marcar e pra arrumar a defesa. Com uma bola, um time que tem Hulk, Scarpa, Paulinho, Bernard. Com uma bola, um cara desse decide o jogo. É isso. Então, se você tiver com a defesa arrumada, ô Milito, a sua chance de ganhar passa a ser enorme, porque você tem o cara que faz o diferente numa bola. Marcou, defendeu, numa bola o Hulk decide o jogo. Verdade. Então me ajuda aí, Milito, arruma a defesa do time, que tá a peneira. E faz o simples com seu time, Milito. Milito, vamos combinar o seguinte, tenta 5 jogos, o lateral jogando de lateral, o zagueiro jogando de zagueiro, o volante jogando de volante e o time com a linha mais recuada marcando. Se em 5 jogos não der certo, Milito, aí a gente desiste da vida, mas vamos tentar pelo menos 5. Deixa de ser teimoso, deixa de ser professor Pardal e tenta 5 jogos com zagueiro de zagueiro, lateral de lateral, volante de volante e com o time marcando, pô. Isso é o básico do futebol, Milito, aqui na Argentina, na casa do... qualquer lugar. Não precisa ir longe. Desse jeitinho que você está descrevendo, esse jeito que você está descrevendo, o Atlético brigou pelo título do Campeonato Brasileiro ano passado até a última rodada, teve a melhor defesa da competição e fez o artilheiro do campeonato. Desse jeitinho que você está falando. Quantos jogos o Atlético ganhou numa bola do Hulk? No ano passado. Nossa. Numa bola do Paulinho ano passado. E não tinha o Scarpa, hein? Isso é o básico do futebol. O problema é que os caras acham que eles são gênios. Isso é o básico do futebol, pô. O Mano Menezes pegou aquele time de outro que acha que é gênio, né? Que é o Fernando Diniz. E que já tô dizendo aqui, pelo amor de Deus, que não inventem o Fernando Diniz se o Milito cair amanhã ou depois. Pô, o Fernando Diniz tomava 500 gols por temporada. O que o Mano Menezes, que é velho de bola, é velho, chupou laranja com Didi no futebol. O que ele fez, cara? Fechou a defesa. Arrumou a casinha, o time marcando. Cada um na sua. E numa bola eu vou tentar ganhar o jogo. Virou, já saiu da zona de rebaixamento. O Mano é campanha de G5. O Mano, né? Isso é o beabá do futebol, velho. Pra você ter uma ideia, você deu um exemplo aí, o Fernando Diniz ligou, depois que ele botou o Rubens na zaga, o Fernando Diniz ligou pro Milito e falou, acho que você tá exagerando, né? Agora você passou um pouquinho do ponto. Vamos dar uma segurada. O Fernando Diniz falou isso pra ele. Segura que eu acho que aí você já tá exagerando um pouquinho. Mais alguma aí, Claudião? É o seguinte, então agora, João, hoje inclusive os jogos, né, marcados da Libertadores, o Galo vai enfrentar o Fluminense dia 18, quarta-feira, 19h no Maracanã, e na semana seguinte decide em casa, na Arena MRV, dia 25 do 9, né, do mês de setembro, também 7h, jogos definidos aí da Copa Libertadores, o Galo com 2 campeões pela frente, hein? O São Paulo, que é o atual campeão da Copa do Brasil, e o Fluminense, que é o atual campeão da Libertadores. Deixa eu dar um recado pra você da Clínica Alfamem, meu amigo, que você tá meio desanimado aí na hora H. Tem desconto pro Alê lá? Tem desconto lá, Alê. Só ligar.
Vou ligar agora. 2526-7676 é o telefone lá da equipe do Dr. Carlos Pacheco, na Clínica Alfamém, mais de 10 anos no mercado. Mas o doutor Carlos Pacheco consegue uma solução até pro Alê? Até pro Alê, por que não? Poxa, Mas milhares e milhares de homens já foram lá. Exatamente, eu tenho uma oportunidade aí, meu. Vamos acreditar, pessoal. Vamos conseguir uma perguntinha lá pra ele? Permuta. Mas tem que ter fé, hein? Tem que ter fé. Não é só uma... Lá não é fé, lá é técnica. Exatamente. Tá? Técnica. Então, com técnica e muita fé, vamos chegar ao objetivo. É isso aí. Então, agora, o pensamento do Galo amanhã, João, é o seguinte: o Hulk treinou hoje. Pelo que a gente conhece do Hulk, vai, né? Vai. Ele já treinou hoje. Então, com o Hulk, eu acho que muda também, né, João? Até o time, o Atlético já. Os jogadores já entram. Ó, o Hulk tá conosco hoje. Se aqui. ele não colocar o Hulk na lateral direita. Poxa, vamos orar também. O Cudê ano passado colocou o Hulk no banco contra o Corinthians. Aí arrebentou também, né? Mas ó, isso ele não vai fazer, não. Ele tá precisando do Hulk pra esse jogo de quarta-feira. Talvez ele esteja querendo superar o Cudê. Também tem essa. Olha.